Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar com vocês, de bater esse papo, trocar experiência. E é isso, estou muito feliz de ver as carinhas de vocês aqui. Tava nessa expectativa. E eu só vim dar um apoio moral, tá, gente? Boa tarde. Mentira, ela veio conversar também. A Vitória que vai falar. Às 4 da tarde eu vou estar aqui com vocês. Mas eu e Vi, a gente tem algumas coincidências. Somos atrizes, também somos empresárias e também somos influenciadoras. E hoje a gente tem essa liberdade de ter várias profissões. Então eu queria começar o nosso papo para perguntar para você como que foi o seu início. Né? Porque haja anos de carreira, né, amiga? Eu tava pensando, assim, como que a gente vai começar esse papo, né? E eu tava pensando nesse lugar do empreendedorismo, como ele entrou na minha vida. E eu acho que ele entrou de uma forma que nem eu sabia que era empreendedorismo, sabe? Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, a gente se vê num lugar muito de ter que estar online, de ter que estar expondo o nosso negócio e de descobrir negócios onde a gente menos espera, assim. Então, eu comecei minha carreira como atriz. Não vou me estender muito aqui, porque eu falo demais, então vou começar a contar minha história, não paro mais. Mas, enfim, comecei com a minha carreira como atriz e a rede social, quando eu percebi, fazia parte da minha carreira. Então, marcas me procurando para divulgar o negócio. Eu acho que antigamente era muito diferente para quem era ator, né? Quando você era contratado por uma marca, você chegava lá com um roteiro já pronto para fazer um comercial, para divulgar aquela marca. Hoje em dia, a gente tem que estar à frente do nosso negócio. Então, eu entendi que o meu negócio era muito eu. Depois de muito tempo, chegavam as marcas para mim com um roteiro, eu lia aquele roteiro, às vezes eu não me identificava muito, eu pensava como que eu vou fazer isso ser honesto com o meu público, eu vender esse produto que eu consumo e fazer ser transparente e ter essa troca, né, esse diálogo. Então, acho que as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Eu acho que até hoje, eu estava conversando com a Gabi no carro, até hoje eu às vezes me pergunto, mas eu tenho esse lugar de empreendedorismo? Em que lugar que isso entra na minha vida? E a gente vai se descobrindo, né? Às vezes você pega alguma coisa... Por exemplo, eu comecei a desenhar na pandemia. Eu fazia muitos desenhos. Hoje em dia a galera pergunta, cara, você tem que vender os seus quadros, você tem que divulgar isso, fazer dinheiro com isso. E no início eu pensava, gente, mas era só uma forma de eu... tirar a minha ansiedade, sabe? De eu estar ali relaxando. Eu não via isso como negócio. Então, acho que a nossa cabeça tem que ser muito de ver possibilidade nas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, sabe? E que, às vezes, a gente não vê aquilo como um potencial gigante. Às vezes, eu acho que a gente, às vezes, não vê a gente mesmo como um potencial tão grande. Acho que nós, mulheres, também temos muito isso de ter... A gente está numa sociedade que a gente está aprendendo agora a olhar para a gente como grandes potências e acho que cada vez mais a gente vai percebendo a nossa força e, a partir disso, vendo potenciais negócios ali para a gente fazer a nossa grana, para a gente ajudar as nossas famílias. Eu sempre quis estar ali ajudando meus pais e aos poucos eu também estou entendendo onde que isso funciona na minha vida, não só na carreira como atriz, mas como sendo parceira de marcas que vão estar comigo nisso, mas também coisas que eu faço que podem virar negócio, sabe? Me estendi muito? Não, tá ótima. Faz sentido? Muito. E você sabe que faz muito sentido isso que você falou, eu ia puxar esse gancho, porque muitas pessoas têm empresas, elas têm negócio, elas faturam mensalmente, a maioria são mulheres, e elas não conseguem se enxergar enquanto empresária. Elas não conseguem assumir, eu sou empresária, eu sou empreendedora. E isso é uma coisa engraçada ouvir de você, que é uma atriz que gere sua carreira, faz suas próprias coisas. Ela é uma grande empresária, mas entende que até ela mesma olha para esse lugar e fala, será que eu sou empresária? Então, é um lugar de conforto para nós mulheres, né? Porque acho que todas nós, a gente sente isso. Eu sinto muito isso. Quando me convidaram para estar aqui conversando, eu falei, gente, mas eu tenho tantas amigas, tantas mulheres que a gente vê que têm grandes negócios, eu vou estar lá falando, o que eu posso trocar com essas pessoas? Então, acho que o que eu queria muito trazer hoje aqui, e que até é emocionante para mim falar sobre isso, de ter recebido esse convite, por isso eu estou tão feliz de estar aqui, porque muitas vezes eu não me vejo como um potencial, e eu estou falando de verdade mesmo, assim, muitas vezes eu não me vejo como um potencial negócio, como essa empresária, como uma marca. Então, às vezes a gente duvida muito da gente mesmo, sabe? E eu tenho muita dificuldade, às vezes, de visualizar essas coisas. Então, por exemplo, os desenhos. Foram amigos que chegaram para mim e falaram, você tem que
jogar isso no mundo. Quando eu fiz uma collab no ano passado com os meus desenhos, a gente colocou em estampas, e a gente vendeu essas roupas de ginástica com os meus desenhos. Isso foi Giovanna Antonelli que chegou pra mim e falou: você tem que botar isso, seus desenhos numa estampa, você tem que botar os seus desenhos numa exposição. E eu fiquei, gente, olha quantas ideias que essa mulher tem e que ela está compartilhando comigo, e a partir disso eu tô percebendo quantas coisas podem gerar a partir disso, mas tudo tem que vir também da nossa confiança. E isso eu ainda não estou tendo tanto assim, a gente vai trabalhando com conversas com amigas, e são a partir de trocas que a gente tem, com mulheres que a gente confia. Eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que se espelhar uma na outra e trocar ideia e tá compartilhando também não só os nossos feitos, mas como as nossas vulnerabilidades também, né? As nossas dificuldades de falar, cara, eu não me vejo assim, eu tenho dificuldade nisso, eu tô perdida, eu não sei. A gente tá num mundo que é muito rápido, né? A gente tá acostumado ali com uma tela que é 15 segundos, a gente já cansou de ver aquele conteúdo. Então, da mesma forma que os conteúdos vêm muito rápido pra gente na tela, passa muito rápido aqui dentro também. Então, acho que a gente tá muito acelerado, e desacelerar, trocar experiência, voltar um pouco pro contato com o ser humano mesmo, com as pessoas que a gente pode trocar, é importante, sabe? Acho que... Por favor, só um minuto. O LinkedIn divulgou recentemente uma pesquisa onde as mulheres, elas só se candidatam para uma vaga de emprego ou se joga para um empreendedorismo se ela tem 100% certeza e segurança daquilo, diferente dos homens, que eles se arriscam independente se eles se julgam capazes ou não. Então, é muito legal compartilhar a sua história. Obrigada. Obrigada por compartilhar isso. É muito... É difícil falar sobre isso. Acho que a gente está num caminho crescente, onde a gente está encontrando a nossa força, a gente está entendendo a nossa capacidade de N coisas, mas às vezes a gente precisa de alguém para vir nos falar que a gente é capaz, né? Então, é um caminho de um dia após o outro, a gente entender. Eu acho que a mulher tem muito disso. Quando o homem vai lá e faz, homens, a gente não está aqui, né? Vamos todo mundo junto nesse papo. Mas é isso. Acho que a gente também aprende com os homens nesse lugar de olhar e falar, cara, eu vou lá e vou fazer, vou ter coragem, porque eu sou boa e eu tenho capacidade de errar, de aprender e de continuar fazendo. Mas a gente tem esse lugar de duvidar da gente mesmo, né? E de precisar que alguém fale pra gente que a gente é capaz de fazer tal coisa, assim. Acho que a gente vai aprendendo aos poucos, assim, a confiar no nosso potencial e de arriscar também, né? E é legal porque às vezes você troca com uma mulher mais velha, que já é empresária há anos, e ela te fala a mesma coisa. E aí você fala, gente, que coincidência, né? Eu acho que a gente vai levar essa questão. E também tem um outro lugar, né? Que biologicamente o homem é mais impulsivo. O homem é diferente do jeito que ele pensa pro jeito que a mulher pensa. A mulher, ela gera um filho. Então já é um lugar muito mais, espera, deixa eu ver onde estou pisando, se eu não vou pegar toda a minha economia e jogar fora e já era. Então a mulher é uma preocupação maior com o futuro, né? Com tudo isso. E eu acho que a gente está aprendendo muito tanto homens como mulheres, enfim, como seres humanos, a gente está aprendendo muito a desmistificar essas coisas também de, se eu sou homem eu tenho essas características, se eu sou mulher eu tenho essas características. Eu falo muito com a minha terapeuta isso, né? Que a gente tem, todo ser humano, todo mundo tem energia feminina e energia masculina dentro de si. O que não significa que você seja feminino ou seja masculino, não é sobre isso. É o yin e yang, são duas energias que se complementam e que às vezes você tem muito mais dessa energia yin, que é uma coisa mais volátil, que é uma coisa mais sinuosa, do artístico, do carinho, dessa emoção. E o yang é uma coisa mais reta, uma energia mais que vai direto ao ponto, que você do fogo, né? Você vai pra frente. Então, eu mesmo me vi em vários momentos pensando, cara, agora eu sou muito do artístico, do lúdico, eu vou lá e desenho, aí penso muito. E aí eu falei, cara, eu preciso ter essa energia do yang, que é uma energia de botar em prática, de agir. Mas uma não existe sem a outra. Então, aí você vê uma pessoa, sendo homem, sendo mulher, que tem uma energia muito yang, que é muito do fazer, também vai ter que trabalhar um lugar mais do yin, que é um lugar mais de, tudo bem, eu sei fazer, eu sei botar em prática, mas vamos agora aqui pensar um pouco mais com emoção também, onde eu consigo me conectar com as pessoas, onde eu consigo ter mais empatia com essas situações que acontecem no dia a dia, até para gerenciar pessoas. Então, são duas coisas que se complementam. Acho que é importante a gente estar desmistificando isso, para saber que todos nós temos as duas energias e a gente vai usar isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas relações. E eu acho que é isso que a gente vai entendendo e aprendendo, assim, sabe?
E a gente, enquanto mulher, assim, empresária, eu reparo isso. A gente tem uma mania de se masculinizar, ou seja, a gente traz um yang mais forte. Por quê? Porque a gente precisa ir lá. Você tem um projeto, ele está aqui no lúdico. Para você aterrar isso para um tático, ele acontecer, você vai precisar do yang. Então, é muito comum na jornada do empreendedorismo feminino a mulher ir passando por essa dualidade mesmo e, às vezes, uma vai estar mais forte que a outra. Mas eu quero saber de você. Porque você começou como atriz, puramente atriz. E aí, antigamente, as coisas eram bem diferentes. Mas aí veio a influenciadora no seu caminho, até antes da empreendedora. Então, eu queria entender, você acha que as duas coisas se complementam? Com certeza. Atriz e influenciadora. Com certeza. E é interessante, né, que a empreendedora veio depois da... Uma coisa foi encaixando na outra, assim, até eu perceber que era aquilo. Que você é tudo isso. Eu ainda tô percebendo, eu acho, sabe? Eu acho que... Você a gente Vitória. ainda tá percebendo as possibilidades e onde você consegue se conectar e passar uma mensagem para as pessoas, o quanto que as pessoas querem te ouvir ou não. Você, às vezes, não duvida disso. Enfim, já falei sobre isso, mas... qual era a sua pergunta mesmo? Se você acha que as duas se complementam. Com certeza. Atriz ainda. é assim, gente. Amor, Eita, como a gente vai fala, falando viu? aqui. A gente fala. Entendeu? É um negócio do Eu tô foco me que tá segurando pensando aqui, ó. mil coisas aqui ao mesmo tempo. Falei, Gabi, a gente tem quanto tempo pra falar? Porque se deixar aqui, a gente vai falar horas, eu vou puxar assunto, eu vou sentar aqui. É isso. As duas coisas com certeza se complementam. Comecei a trabalhar como atriz, como eu falei. De repente, eu vi as marcas me procurando e eu entendi que não era só o meu trabalho como atriz, porque tudo começou como atriz, porque era a minha vontade maior era de estar ali criando personagens e contar histórias. Eu acho que isso é o que eu mais tenho prazer em fazer. Mas nesse caminho você vai descobrindo outros prazeres, né? No momento que eu fui criando um público e eu percebia, nossa, mas as pessoas gostam de me ouvir fora de uma personagem. Aí você vai entendendo que você pode compartilhar mensagens, se conectar com marcas, vender algum produto. E para mim sempre foi, eu sempre falava como empresária, eu quero estar vendendo produtos, eu quero estar comunicando coisas que eu acredito, porque senão eu não vou ter verdade naquilo que eu estou passando. Então, acho que eu precisava sempre partir desse princípio, assim. E o empreendedorismo veio quando eu percebi que, para eu fazer isso acontecer, para eu divulgar essas marcas que eu quero e fazer uma coisa que fosse transparente e verdadeira, eu precisava ter uma equipe. Porque eu falava, como eu vou ter esse lugar de fazer acontecer, de botar as marcas, de criar um roteiro, de fazer essa coisa que muitas vezes é burocrática, né? Por trás ali das câmeras. E junto com isso, tá ali, por exemplo, agora eu tô com uma peça em cartaz. Vou estar ali criando para minha personagem, focada naquela outra vida, que eu preciso de uma concentração para aquilo acontecer. Então eu fui entendendo que eu precisava ter uma equipe que me ajudasse. Só que no início você fala, eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa que vai me ajudar com isso. Aí você entra nesses questionamentos de como eu vou fazer isso acontecer sem deixar o meu lado de atriz, mas focando nisso, porque eu também preciso ganhar dinheiro, porque eu também quero ajudar minha família, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma pessoa que me ajude. E aí você... Vem a arte no meio, amor, os desenhos. E aí só desenhando, amor, 3 dias desenhando aqui, porque a ansiedade batendo na porta. Então acho que eu fui entendendo esse lugar do empreendedorismo quando eu vi, cara, chega momentos em que a sua cabeça fica cheia de coisa, porque a vida vem e vai nos atrapalhando, vai nos atropelando, né? E então acho que aos poucos eu fui entendendo como o que eu vou dar conta, o que eu realmente consigo fazer sozinha e me organizar, gerenciar o meu tempo para fazer isso acontecer e que maneiras eu consigo ter de conseguir parceiros que me ajudem nesse processo. Então foi um caminho também de aprender a delegar certas coisas, de aprender a delegar e entender quem vai cuidar do quê. Então, eu ainda estou nesse processo. Hoje em dia, eu tenho uma equipe que me ajuda e a gente vai um dia após o outro construindo. É uma troca. Eu acho que é sempre importante ter parceiros que estejam junto com você, estejam felizes fazendo aquilo também. Porque eu acho que a gente só consegue fazer uma coisa bem, com dedicação, quando a gente ama aquilo que a gente está fazendo, sabe? Então, eu quero sempre que as pessoas que estejam trabalhando comigo estejam felizes fazendo aquilo, sabe? Claro que todo mundo precisa trabalhar, precisa de dinheiro, mas assim, que tenham vontade de crescer junto, sabe? E quando a gente cresce junto, a gente cresce muito mais e muito mais feliz. Então, acho que esse empreendedorismo entrou nesse momento. A Vitória Atriz veio, comecei a entender que eu era uma marca também, e a partir disso eu falei como isso pode crescer e como eu faço isso crescer junto com outras pessoas, sabe?
E para quem não sabe, hoje um artista, ele é uma marca mesmo. Inclusive, ele faz um registro de marcas e patentes no INPI, ele tem um CNPJ com o nome dele. Então, todo artista, naturalmente, é um empresário. Só que são poucos os artistas que, de fato, se entendem nesse âmbito, se aceitam, se reconhecem e potencializam isso, que é o que você está fazendo. E eu passei muito também por um processo de entender... essa coisa de me entender como marca. Por exemplo, me falavam, você tem que ter um stylist. Aí eu falava, gente, mas é a roupa que eu vou estar usando aqui, que eu não tô... Eu falava, minha mãe me ensinou que a gente não julga as pessoas pela roupa. Aí eu fui entendendo que, assim... E é um processo que, pra mim, demorou muito, assim. Eu fui entendendo, não, mas espera aí. Se eu quero trabalhar, por exemplo, com tal marca, qualquer marca que eu queira trabalhar, ela vai ter um perfil. Se ela tem esse perfil, eu tenho... A maneira como eu me visto comunica alguma coisa para as pessoas. E aí eu fui tirando preconceitos que eu tinha de, por exemplo, de julgar muito esse lugar de não, eu não vou ter um stylist, porque aí eu não me preocupo tanto com a roupa que eu visto. Porque eu não julgo as pessoas pela roupa que elas vestem, então também não vou me preocupar tanto com isso. Eu fui tirando esse lugar de julgamento e colocando no lugar de, como isso ajuda no meu trabalho? Como isso ajuda a facilitar a minha comunicação com as pessoas, para as pessoas me entenderem e eu conseguir comunicar melhor. Então, essa coisa do stylist foi uma, a coisa das redes sociais foi outra. De assessoria de imprensa. Tudo isso. Porque a gente tem todas as nossas informações aqui dentro sobre a gente, mas quando a gente quer comunicar para um número maior de pessoas, a gente precisa encontrar ferramentas de tornar isso mais palpável, assim. E no início eu não entendia que isso se colocava de formas diferentes, como uma roupa que você coloca, como uma forma como você fala, como você comunica. Tudo é comunicação, né? Então, acho que foi um passinho de cada vez que eu fui entendendo que tudo ajudava no meu trabalho. Até num orçamento. Eu falava, gente, mas eu sou filha de economista, para começo de conversa. Então eu falava, gente, eu nunca botei no meu orçamento, que eu sempre tenho uma planilhinha ali de gastos, né? Então, como é que eu vou botar no meu orçamento um negócio para roupa, por exemplo? Estou usando esse exemplo, mas serve para muitas outras coisas. E aí eu fui entendendo que tudo é investimento, né? Você tem que entender ali numa planilha de gastos o que você tem de ganhos, quais são as suas prioridades no momento. Então, agora eu não posso investir nisso. No início eu falava, não tenho condições de arcar com essas despesas. Então, você vai colocando as suas prioridades, vendo quanto você pode investir de pouquinho em pouquinho em cada lugar que você está precisando, para aquilo ir crescendo e você ir aumentando a sua receita e aumentando esses investimentos, assim. Mas é o que eu falava para minha família, porque meus pais falavam, bom, ela está ganhando mais dinheiro do que no início, então ela está lucrando muito. Eu falava, não, gente, os gastos só aumentam. Porque no momento que você quer aumentar a sua marca, que você quer crescer, você tem que fazer mais investimentos também. Então, quanto mais você vai ganhando, maior o valor das coisas que você vai gastando. Aí eu ficava desesperada. Mas a gente, aos poucos, vai entendendo como isso funciona para cada um também e onde colocar as nossas despesas e onde investir em cada momento, assim. E você acha que é tudo pelo caminho? Então, você começa... né, aquele slogan da Nike conhecido, apenas faça. Aí você entra, mas eu tenho essa teoria. E o meu livro chama Antes Feito do que Perfeito. Então, acho que primeiro você faz, ao longo do processo você vai se descobrindo, amadurecendo. E você começou nova. Eu comecei muito Tem nova. isso também. E eu demorei muito para entender esse lugar do antes feito do que perfeito. Porque Nunca mal feito. Mas é porque eu me cobro muito. Como eu não comecei a minha carreira me vendo como uma marca, a minha vontade quando eu comecei minha carreira era de contar histórias através de personagens. Então, eu achava que era aquele o meu trabalho e só. Quando eu comecei a ver outras possibilidades, eu falei, gente, mas não era isso que eu estava pretendendo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, para eu ser uma atriz, eu preciso de público também. Porque hoje em dia, eu não vou ser hipócrita aqui, hoje em dia a gente vê que pra gente estar num filme, pra gente ter mais visibilidade, pra eu ser contratada hoje como atriz, muitas vezes eu preciso ter mais seguidores na internet. E no início eu tinha uma certa... Eu falava, não, gente, mas não era isso que eu queria. Eu queria estar mostrando o meu talento, o meu esforço, e a partir disso conseguir trabalho. E não a partir de ter seguidores ou de... Então, quebrando preconceitos e um pouco também aprendendo a nadar com a corrente, assim, e transformar as coisas que a gente não lida bem, porque essa coisa que eu não lidava bem de não era isso que eu queria, aprender a enxergar isso de uma forma positiva e natural pra gente. Porque eu também acho ruim a gente se forçar a fazer coisas que a gente não
que a gente não quer, que a gente não lida bem na forçação de barra, porque aí também não fica natural. Então, eu tive uma reunião agora com a minha equipe de social, porque eu falei, gente, meus fãs ficam falando que eu não falo muito nos stories, que eu não me comunico muito, que eu não compartilho do meu dia a dia, mas eu não sou uma pessoa que não é natural para mim acordar e me filmar. Eu sou muito mais natural no aqui. Eu sou muito mais legal pessoalmente, assim, tipo, humildemente. Mas eu tenho uma troca muito mais fácil quando eu olho no olho das pessoas do que quando eu tô com uma câmera. Eu pego uma câmera e falo, tá, mas o que eu vou falar? Oi, tô chegando aqui, não sei o quê. Então eu falei pra elas assim, gente, eu preciso bolar uma estratégia de vocês que têm esse estudo da internet e de comunicação, de como funciona essa linguagem, me ajudar a me entender, eu, Vitória, quanto perfil na internet, talvez eu poderia dizer assim, a Vitória quanto produto nesse lugar. Porque eu, que penso demais e crio, eu preciso de alguém que me ajude a entender como divulgar isso, fazer isso chegar até as pessoas, sabe? Como contar essas histórias e compartilhar mais o meu dia a dia, atender mais o meu público da maneira que eles querem, sem perder o natural. Porque também, se eu forçasse essa barra, eu ia chegar, oi, gente, tá, tudo bem? Não ia ser natural. Então, um passo de cada vez, eu tô entendendo também como fazer isso ser orgânico, sabe? Que eu acho que é o que mais está funcionando. A gente veio de uma internet que começou com as fotos perfeitas. E isso para a saúde mental é péssimo, porque você acorda e você vê a pessoa ali já perfeita, incrível, maravilhosa. Gente, eu passo horas me maquiando para estar aqui tentando me achar bonita para vocês, entendeu? Então, assim, a gente lida com questões que todo mundo lida, assim. E é difícil quando você abre um perfil e tá ali tudo incrível. Mas, ao mesmo tempo, também é difícil se expor. É difícil também. Eu falo aqui de vamos ser natural e tudo, mas também é difícil para mim acordar e fazer um story sem maquiagem nenhuma, com espinha na cara, que eu não tô me achando bonita, não tô me gostando. Então, é um processo que a gente se questiona muito e eu estou ainda aprendendo em como ter essa troca com o meu público, não ser falsa nos conteúdos e trocar, falar sobre saúde mental, que eu acho que engloba tudo isso que a gente vive hoje. A gente está num mundo que afeta muito a nossa saúde mental e como fazer tudo isso acontecer junto, sabe? É um desafio, né? E tanto. Nossa, gente, já fui para 20 mil assuntos aqui, já até me perdi, voltei, mas fiz um desabafo, obrigada. Eu acho que... Porque é difícil, amor, não é fácil, não. Tô toda suada aqui. Mas é legal a gente ouvir você compartilhando, porque acho que todo mundo se identifica em algum lugar com muita coisa que você está dizendo, e a gente esquece da evolução do mundo. A gente esquece que há 15 anos atrás não tinha iPhone, gente. Não tinha iPhone, não tinha Instagram, não tinha Twitter, redes sociais em geral. Então é óbvio que as coisas vão evoluindo. E eu era blogueira lá daquele início. Então eu lembro quando tudo era extremamente falso, extremamente engessado. As pessoas olhavam pra gente, se ela postar minha marca, eu vou vender pelo mês inteiro. Aí a gente era visto como salvação, não como influenciador. E aí é um pouco disso que o cliente espera, né? Ele tem um produto novo, ele fala, Vitória Estrada, ele é a cara do meu produto. Só que ele coloca uma pressão em cima, se você parar para pensar, você também fica pressionada para entregar uma coisa orgânica. Então é legal, toda vez que alguém fala de natural na internet, eu penso, cara, a internet não é natural. Não é natural ter um celular gravando, isso já não é natural. Não tem como ser natural num lugar que não é natural, é virtual. É realidade virtual, é tudo o que você escolhe expor ali, né? É isso. E o que você escolhe expor também tem a ver com o que você quer passar. Porque tem gente que fala, sei lá, você sofre um acidente. E aí você não vai lá ficar expondo o seu acidente. As pessoas, nossa, a Vitória só compartilha quando a vida dela tá boa. Não, mas talvez se ela for ali compartilhar, ela machucada, doendo, será que vai fazer alguma diferença na vida de alguém? Será que alguém que é muito sensível não vai ver aquilo, se compadecer e se sentir mal? Então você passou para frente um sentimento negativo ao invés de uma palavra amiga, de uma coisa que pode ser legal. Então eu te entendo. Eu acho que a internet... Queira ou não queira, a gente está no início ainda, né, gente? Então, assim, a gente ainda está descobrindo. Eu falei agora que eu estava conversando com uma equipe para me ajudar a cuidar das minhas redes sociais, mas, assim, ninguém tem uma fórmula que vai funcionar. Porque a gente está descobrindo todo mundo junto ao mesmo tempo. E uma coisa que eu trabalho em mim é muito a minha coragem para arriscar. Eu fui criada muito pé no chão por pais economistas, funcionários públicos, que era sempre um passo de cada vez, sem riscos. E essa vida de trabalhando com arte, trabalhando com... E também, quando você vai montar um negócio, não tem estabilidade, amor. Não tem onde você se agarrar ali. É um dia após o outro, é de altos e baixos. E aí você fica, gente, peraí, eu preciso mudar todo o mindset aqui. Eu preciso
aceitar e aprender uma forma de lidar bem com esse navio que, amor, tá aqui, ó. Tá desesperador, mas a gente vai trocando e acho que quando a gente gosta mesmo, a gente vai... a gente faz com força de vontade, assim. Ainda mais hoje na internet que você vê. Se você é médico, você precisa ter um Instagram. Porque hoje em dia você pergunta, você tem um médico, não sei o que, pra indicar. Você vai ver a pessoa no Instagram, você não vai mais no Google. Você não vai mais no Google ver. Aí, quando eu comecei a entender que hoje em dia, até pra eu conseguir trabalhos como atriz, um produtor de elenco vai olhar meu Instagram pra ver como ele vai me contratar, eu entrei em para-choque. Porque eu falei, peraí, se eu vou pra um... Tá acabando o tempo, aquela... Não, tá tudo bem. É presente do stand de água de coco, adoro. Obrigada. Rei do Coco. Rei do Coco arrasou, obrigada. Não tem mais saliva aqui. Obrigada. Sabe Onde o é que eu tava mesmo? Gui, seria legal também, nesse finalzinho, a gente poder abrir para umas perguntas. Vamos sentar aqui e conversar Sim, né? mais. Eu acho que abrir para umas perguntas seria legal. Ela tem, eu vou te ajudando, tá? Você responde, eu vou indo na galera. Vitória, a minha dúvida é com relação a... Você tem praticamente duas profissões, né? A influenciadora e a atriz. A gente sabe que uma das grandes chaves do negócio é tempo. É gerir o tempo. Vamos falar sobre isso. Eu queria saber como você e a sua equipe, porque, claro, não é só você... quais são as estratégias que você utiliza para gerenciar o seu tempo e a sua carreira nesse meio, assim? É desesperador. Amor, é desesperador. É assim... É desesperador, aquela. Eu tô entendendo ainda como fazer isso. Como eu falei, eu sofro muito de ansiedade. Então, o meu cérebro, ele me bombardeia o tempo inteiro. Então, é difícil para mim ainda lidar com esse lugar do lúdico, que a minha profissão de artista precisa. Então, eu entendo que eu preciso de momentos de lazeres criativos, assim, né? Desse momento de espairecer, que é ali onde eu crio também para as minhas personagens, para dar vida a essas histórias. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter esse lugar do yang, que eu falei lá no início, que é de fazer acontecer. Então, eu sou a rainha das tabelas da papelaria, amor. Eu tenho milhões de planners. Aí eu fui entendendo que eu escrevia tudo num planner, que eu sou muito à mão, assim. Eu preciso muito... Por que os desenhos nasceram? Porque quando eu escrevo, eu anestesio aqui, eu acalmo aqui e coloco no papel tudo que está me incomodando. E a partir daquilo eu vou selecionando o que é importante, o que não é, o que pode ser feito agora, o que pode ser feito depois, e vou colocando em prioridades. Mas, assim, eu já testei 20 mil métodos. Tem a matriz de... Nunca vou saber falar esse nome. De Heisenberg... Como é que é? Como é que é o nome da matriz? Você sabe? Não sabe? E depois vocês pesquisem. Tem uma matriz de Heisenberg, um nome alemão. Mas que você faz num quadrado assim, e aí você coloca o urgente... Não, como é que é? Mais importante, menos importante. Aí você vai colocando urgente, não urgente, para depois. Aí você vai encontrando nesses quadrantes, assim, o que você precisa fazer agora, que você não pode nem delegar e nem deixar para depois, você precisa resolver agora, que tem prazo e importância, o que tem um prazo um pouco maior, mas também é urgente, o que você consegue delegar, que aí você deixa ali no último quadrante, que você vai passar para sua equipe, vai colocar alguém para fazer, e aquilo que você está no campo das ideias, que você ainda precisa tirar um tempo maior para você pensar sobre aquilo, e não simplesmente ir lá fazer. Então, hoje em dia, eu vivo de agenda, vivo fazendo reuniões também com a minha equipe. Eu tenho uma assistente que, graças a Deus, é quase como um backup de cérebro, onde eu tô com peça agora, então às vezes eu passo o dia inteiro ensaiando para peça e sem estando longe do meu celular. Então eu vou passando coisas pequenas para ela, assim, que eu preciso que sejam feitas, assim. E aí, a partir disso, ela vai encaminhando para as outras pessoas e a gente vai se ajustando. Então, eu fui dividido em grupos no WhatsApp, eu arquivo todas as minhas conversas que não vão... Que todo mundo que me respondeu, eu arquivo, porque também quando eu olho aquela conversa ali, aquele WhatsApp cheio de mensagem, eu não dou conta. Então, eu fui encontrando formas de olhar para aquela tela do celular, que é onde a gente fica muitas horas do dia hoje, e deixar as informações necessárias, sabe? Porque senão é notificação o tempo inteiro, são coisas que nos distraem o tempo inteiro. A gente é muito fácil do nosso cérebro desfocar, sabe? Então eu vivo na base de agenda, de planner, de calendário, com a minha assistente ali me ajudando e na listinha de tarefas ali, do que é mais importante. Eu coloco tudo, desde
preciso postar agora um stories aqui falando que eu cheguei. Preciso mandar uma foto para tal pessoa. Porque se eu não tiro daqui, eu esqueço, aí vira uma confusão e eu preciso estar tudo listadinho, assim, sabe? Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Gente, não briguem com a gente, mas é a última pergunta. Ah, não. Eu só recebi essa notícia. Boa tarde. Ah, eita, como habla. Socorro. É minha primeira palestra, gente. Eu tô muito chique conversando com vocês. Depois eu quero feedbacks, tá? Feedbacks construtivos. Não vamos fazer os haters também. Calma aí. Boa tarde. Boa Me tarde. chamo Patrícia e queria saber se a profissão de atriz facilitou na sua carreira de influenciadora. Sim, eu acho que... Eu sempre fui muito tímida antes de começar minha carreira de atriz. E quando você trabalha como atriz, você aprende a jogar. A jogar, que eu digo que a gente fala na atuação, é improvisar. Então a gente tem uma regra na atuação que, para mim, vale para usar em vários lugares, no empreendedorismo também, que é quando você vai fazer uma palestra, quando você vai conversar com a sua equipe, com o seu time, quando você vai passar uma ideia que você quer convencer as pessoas. Você nunca diga não. Então, se você está trocando com alguém dá uma ideia, você não vai negar aquela ideia em primeiro lugar. Você vai usar aquilo como ferramenta para você continuar o seu discurso e, a partir dali, ir convencendo as pessoas e falando. Então, acho que o teatro, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer uma aula de teatro. Porque, primeiro, que você solta o seu corpo, você solta a sua mente, você aprende a se comunicar, a jogar com as possibilidades de você ser um personagem também. E como usar aquela característica que você tem, expandir aquilo. Porque eu entendo que, como personagem, quando eu vou criar uma personagem, a gente tem tudo dentro da gente. Todas as características a gente tem. Umas muito menos, outras mais. Então, quando no empreendedorismo é a mesma coisa. Se eu tenho uma característica aqui pequena, eu vou dar uma olhada, vou botar uma lupa naquilo, para aquilo eu trabalhar mais e às vezes pode ser como um personagem mesmo, a princípio. Você entender como seria essa como é seu nome, desculpa? Essa Patrícia que aqui eu não acho que ela tenha essa habilidade tão boa. Aí você se coloca de fora. Como eu gostaria que essa Patrícia fosse nesse lugar? Como eu gostaria que ela se portasse? E aí você vai trabalhando nessa personagem até que você vê que é você, tá natural, sabe? Olha, Ela vai me mandar embora. eu fiquei nervosa na hora de chamar ela. Eu chamei o nome dela errado. Mas é porque Chamou, nem vi. Eu chamei. Legal que a pessoa chama. Eu chamei de Gabi. Roberta, estou eu aqui no palco. Oi. Mas eu sou fã. Sou. E ela é uma boneca, né? A gente vê na televisão, vê na internet, a gente não tem dimensão. E quando você fala com verdade. E isso conecta. Então, quando eu vi você ali, eu falei, ai, não acredito, é ela! Obrigada. E aí, ver você falando assim, com tanta verdade, sabe? Ela é gente da gente. Então, assim, muito obrigada, em nome do Sebrae, de toda a equipe, por você ter aceito esse convite, por você estar aqui tão aberta, tão disposta. Te desejo muito mais sucesso, luz, prosperidade, tudo de melhor, tá? Amém. Você Obrigada. é uma menina linda. Obrigada. Gente, Aplausos para ela. Eu queria agradecer mesmo por vocês estarem aqui. Eu achei que não ia ter ninguém aqui. Eu falei o que as pessoas vão querer ouvir. Mas eu acho que está sendo talvez muito mais importante para mim estar aqui falando com vocês do que vocês talvez me ouvindo. Porque, como eu falei no começo, a gente vem num mundo onde a gente aprende muito a duvidar da gente. E eu acho importante a gente estar conectada com pessoas que a gente confia, tá trocando as nossas inseguranças, as nossas vulnerabilidades, porque a internet vende o tempo inteiro um mundo onde está todo mundo organizado, está todo mundo bem resolvido, está todo mundo com as contas em dia, e está tudo lindo. E a gente sabe que a gente vive num mundo de muita pressão de todos os lados. A gente tem família, o trabalho, as relações que a gente tem. E é muita coisa nos bombardeando o tempo inteiro. Então, é muito importante para mim vir aqui, Fala da peça. poder trocar com vocês e
A peça que tá em E cartaz. cala a boca, fala da peça, cala a boca. Fala da eu não, peça. eu não paro de falar. Mas é isso, eu queria agradecer. divulga, se de divulga. verdade. Vou me divulgar, só deixa eu fazer esse agradecimento, que é muito especial pra mim. De verdade, obrigado por estarem aqui. Tá sendo muito importante pra mim poder falar, trocar experiência e aprender também com vocês. Tô em cartaz no Shopping da Gávea, Teatro das Artes, Abismo de Rosas. É uma comédia policial e tá sendo muito legal fazer essa peça desafiador, me ver num outro lugar também. Então espero vocês lá, de sexta a domingo, às 8 da noite, até o dia 17 de dezembro, tá?